compartilhar a palavra do Senhor aqui nesta noite, eu comparo assim, quando eu começo assim, a compartilhar a palavra de Deus com a igreja, é semelhante a alguém que está comendo um bolo, sabe? Sabe que você vai partindo aquele bolo gostoso, né? Aquele bolo que você gosta, né? Bolo 4 leites, não é bom? A picanha do bolo é o bolo 4 leites, né? Mas daí tem o bolo de frutas, né? As minhas filhas falam assim, bolo de fruta é de velho, pai, não gosto de bolo de fruta. Negócio de frutaiada aí, né? Põe figo no bolo, aquela coisa. Mas é assim, né? Quando a gente compartilha a palavra de Deus. E nós vamos continuar compartilhando no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 10. Eu me propus até o final do ano, né, falar de Jesus. Aí você fala assim, é redundante, né? Como assim falar de Jesus? É que muitas vezes a gente não fala de Jesus, você sabia disso? Você fala em vários assuntos, mas Jesus não é o centro do assunto. Não é verdade? E eu acredito assim, quanto mais você conhece Jesus, todas as coisas em volta, elas são sombras. As bênçãos vêm, a cura vem, a alegria vem, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, porque quanto mais próximo de Jesus, mais você se parece com Ele, e mais você confia nele, não é? Tá certo? É ou não é? Aí você parece, né? Conforme você pensa, você crê, você se parece. Essa semana eu tive uma experiência engraçada. Eu fui até Londrina para um congresso, aproveitar e visitar a minha mãe, a minha avó. Só que lá na casa da minha mãe não tem onde dormir, sabe? Então eu tenho que ficar em hotel. E sabe como é, né? Ficar em hotel não é aquela coisa. E a esposa fala, o hotel em Londrina é caro pra caramba, e é mesmo. Ou cidadezinha encardida que é hotelzinho caro. Aí eu escolhi um lá, né? Para ficar 3 dias, eu tinha que escolher um baratinho, né? Aí eu peguei 3 diárias por R$80. Você ouviu bem. Tudo bem. Foram 3 diárias por R$300. Ainda tá barato, né? Melhorou. Tudo bem. A Rafaela quis ir comigo, foi comigo, né? Chegamos lá, beleza? Vamos. Aí eu falei assim, Rafa, já vamos chegar no nosso resort, fica tranquilo. Aí, beleza, cheguei, né? Aí cheguei lá, na porta, sim. Quando ela chegou na porta, ela olhou para mim. Eu olhei para ela e fiz assim. Eu falei, é o que temos para hoje. Aí, a porta realmente, se eles melhorassem a porta, levaríamos menos susto, né? Lá dentro até poderia ser um pouquinho melhor. Aí entramos. Aí lá fiz a fichinha, tudo certinho. Daí a Rafa, malinha, entrou. Aí eu olhei para ela assim, aí a Rafa está quase do meu tamanho, né? E ela estava bem vestida, porque essas meninas só gostam de sair bem vestida. Aí quando ela foi entrando no nosso resort, eu olhei e pensei assim, ela não combina com esse lugar. Ela não combina com esse lugar, não. Mas fazer o quê? Passando 3 dias lá, pelo menos tinha ar-condicionado. Quando a gente anda com Jesus, nós nos tornamos também assim, ambientados com Ele, sabia? Nós parecemos com Ele. A forma de você se portar, a forma de você agir, a forma de você pensar, ela reflete Jesus. Você se torna uma pessoa diferenciada quando anda com Jesus, bem familiarizado com Ele. As pessoas percebem quando você tem segurança no falar, no andar, no se portar, nas atitudes. É a mesma coisa, não é? E quando a gente conhece Jesus, caminhando aqui pelo livro de Hebreus, nós vamos ver que Jesus, Ele se tornou humano
para nos tornar divinos. Houve uma troca. Ele se fez carne para que nós, carne, nos tornássemos um espírito, vivificados, filhos de Deus, e nos chamou de filhos. Muito bem, Hebreus 2, verso 10 até o 13, vamos ler, diz assim, vamos ler junto, para participar? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou, e os filhos que Deus me deu. O autor aqui do livro de Hebreus, a Bíblia, eu não gosto de falar o autor tal, o apóstolo tal, a Bíblia diz, e ela mostra esse desenvolvimento para nosso conhecimento de que a natureza humana de Jesus, ela possibilita esse cumprimento do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. E ele focaliza, a Bíblia, livro de Hebreus, ela focaliza os benefícios da natureza humana de Jesus. Nós somos acostumados a pensar em Jesus como Deus, com sua natureza divina, mas a Bíblia e Hebreus, ela mostra a necessidade de mostrar um Jesus humano, o Filho do homem. No capítulo 1, a Bíblia fala do Filho de Deus, o Deus, ele fala o Cristo. E no capítulo 2, quando ele fala que Jesus se tornou menor do que os anjos, ele fala não Cristo, ele fala Jesus, porque Jesus é quando a Bíblia se refere à natureza humana do Filho de Deus. Por isso, quando você for ler a Bíblia e for pensar lá, você lê Cristo, está falando do Deus divino, Cristo Jesus. E quando ela se refere ao Filho do homem, ela vai falar Jesus, que é o Filho de Deus em sua plenitude humana. Então, o verso 10, vamos voltar a ler, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Olha só, ele não se tornou perfeito em seu caráter por causa dos seus sofrimentos, porque ele sofreu, ele se tornou perfeito em seu caráter. Mas ele, pelos seus sofrimentos, nos conduziu à salvação. É pelos seus sofrimentos. Olha só, presta atenção que a Bíblia diz ali: conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação. O autor da nossa salvação é Jesus. E Jesus veio ser aperfeiçoado por Deus para a salvação pelos sofrimentos que passou. E é por causa dos sofrimentos de Jesus que ele se tornou perfeito como Salvador, por ter sido feita uma expiação de todos os nossos pecados de forma perfeita. Porque o pecado não poderia ter sido retirado pela santidade de Jesus. Se Jesus fosse só ali, viesse como um anjo ou como o santo, ele não poderia ser aperfeiçoado, porque ele não seria conosco na sua identificação, passado como filhos e filhas.
E ele não poderia ter sido assim. Por isso que ele veio menor do que os anjos. Porque os anjos não morrem, os anjos não precisam ser santificados, os anjos, eles têm as suas diferenças. Se Jesus tivesse vindo na plenitude de algo divino, como os judeus gostariam que ele tivesse vindo, aquele ser em cavalo de fogo e trovões e vindo como alguém diretamente vindo do céu, até com aquele estardalhaço todo, ele não poderia ter salvo a nossa vida, porque em semelhança de ser humano, como Jesus, é que ele pôde então experimentar as tentações do pecado, a experimentar a fraqueza do pecado, fraqueza, não em pecado. Ele veio experimentar como nós somos, e a santidade então pudesse ser assimilada na nossa vida. Ele deveria sofrer consequências do pecado para nos tornar identificados com ele, porque haveria uma necessidade de que Deus nos resgatasse para si. Eu sempre digo, é bom que vocês se lembrem, sempre, Deus nos salva não porque Ele é bom, isso é coisa de espiritismo. Oh, Deus bondoso, aquelas figurinhas. De vez em quando, o nosso artista aqui da igreja que faz os nossos posts, me manda uns posts, que eu falei assim, meu filho, isso aqui parece essa do Jeová, né? Essa figura que você trouxe aqui. E aí, eu falo, muda isso aí, eu quero uma coisa mais sóbria, porque é aquele triunfalismo, né? Que não existe, daquela figura que eles fazem, né? Então, Jesus é este que precisou se identificar conosco. E Deus nos salva, não porque Ele é bom, mas porque Ele é justo. Você sabia disso? Nós somos salvos e feitos seus filhos, não pela sua bondade, pela sua justiça. A sua bondade se dá quando Ele entrega o seu filho. Aí sim é porque Ele foi bom. Mas não porque Ele é, belezinha, né? Vai lá, vou salvar você, você vem aqui para o céu, não sei, aquela coisa, nada disso. Ele salva pela sua justiça, porque a justiça deve ser feita, e a justiça foi feita em Jesus, que veio até nós para se identificar conosco. E essa melhor atuação de um ser não sofredor não poderia ter removido a culpa do pecado se ele tivesse vindo sem natureza humana. Afinal, que graça tem um todo-poderoso vir e aniquilar todos os fracos? Isso é coisa de mitologia grega, onde veio o grande e veio, né, o Thor, né? Thor já vem, já dá um murro aqui, já tira o negócio daqui, já põe outro lá, essas coisas erradas. Isso aí é coisa, isso não é. Porque Deus em Cristo precisou descer e experimentar a fraqueza. É por isso que eu já falei antes, lá na frente tem um pouquinho mais. É por isso que ele veio estar sujeito à morte. Porque se Jesus não morresse, ele não venceria a morte. Porque só se vence morte com... Fala. Só se vence morte com vida, com a ressurreição. Tem que morrer para vencer e se identificar. Mas vamos lá. Vamos ver uma coisa interessante porque ele veio. Gênesis 2,17, coloca para nós fazer um favor. Você vai ver uma coisa interessante, porque era absolutamente necessário Jesus vir em carne para estar sujeito ao pecado. Por quê? Porque Deus mandou antes. Vamos ler junto? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres... Quando a serpente falou para Eva que se ela comer não morrerás, para nós não tem nenhuma diferença na tradução, mas no grego e no original é absolutamente diferente. Porque a serpente omite o certamente morrerás. Deus falou, certamente morrerás. Aquela árvore não é só uma árvore, uma fruta, uma maçã, essas coisas que o pessoal coloca, né? Aquilo é o símbolo de uma dependência de Deus, entre o ser humano com Ele e o ser humano sem Ele.
que ele representou nesta árvore. E não era para o ser humano tomar daquilo, era para andar com ele, para ele não morrer. Gênesis 3:6, vamos seguir aí? Coloca lá. Vamos junto? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Olha aí, da onde vem a necessidade de você dizer assim: você tem que ser salvo, mas salvo do quê? As pessoas que não têm entendimento espiritual não entendem isso. Salvo do quê? Não estou salvo de nada, eu me basto. Aí você fala: é por isso que tem que ser salvo, porque você se basta. Esse é o pecado. Esse é o pecado lá em Adão e Eva, ou os primeiros seres humanos ali. E ela deu ao marido. O responsável pelo pecado não foi Eva, foi o homem, foi o Adão. Porque a ordem foi dada não a Eva, a ordem foi dada a Adão, certo? É ele que deveria administrar. E quem deu pontapé no pecado lá, ela até foi usada ali, mas foi Adão. Por isso, Jesus nasceu de uma virgem, sem a intromissão de um homem, porque quem transmite o gênero do pecado é o homem e não a mulher. A mulher recebe. Por isso que Jesus veio de uma virgem, sem contaminação, porque como diz algumas teorias aí filosóficas heréticas, que diz que Maria foi sim fecundada por um homem e Deus se apossou de Jesus. Isso é uma heresia absoluta, porque se Jesus tivesse sido fecundado por um homem, Jesus seria vindo a esta terra pecador, e Jesus não veio pecador. Vamos lá, Romanos 5:12. Então vamos lá ver o fim ali. Vamos ler junto? Portanto, assim como por um só, foi uma só mulher ou um só homem? Quem que deu a maçã para Adão? Mas quem pecou? O homem. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que Jesus tinha que vir? Porque todos pecaram. Todos. Então ele deve morrer. Nada menos do que a morte satisfaria a justiça de Deus. E os cristãos hebreus estavam sendo influenciados pelo judaísmo, dizendo que Jesus, porque ele morreu na cruz como ser humano, não poderia ser Deus. Esquece Jesus. Mas eles estavam ignorando o fato de que, se a Bíblia diz lá em Romanos que se as hostes e as pessoas deste mundo, ao matar Jesus, soubessem o que estava fazendo, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deram um tiro no pé, porque o evangelho é loucura para os homens, mas sabedoria de Deus. E ao Jesus morrer como homem, ele levou-nos a morrer, e quando ele ressuscitou, aí sim foi a loucura e o engano do diabo. Na verdade, você percebe lá, você lembra quando Jesus estava dizendo que iria para a cruz, e Pedro chegou e disse: não, Senhor, de modo nenhum irás para a cruz. O que é que Jesus disse? Fala, gente. Afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O diabo queria afastar. Então, se já fosse mais esperto, era ao contrário, não poderia matar Jesus, porque a matar ele estaria se matando. E aqui a Bíblia diz que todos pecaram, e Jesus deveria passar por isso para nos salvar do pecado, para nos identificar conosco. Esse negócio de
As pessoas dizem agora esse negócio de Israel, essa guerra que está tendo, essas coisas erradas todas aí, de que é o fim dos tempos e tudo mais, e que Jesus é ali que ele vai vir para julgar as nações, e tem uma portal lá que, já foram Israel? Tem um portal lá que dá para a Domo da Rocha, que diz que é ali que Jesus vai arrebentar aquele muro e entrar, para julgar as nações, e tem um vale, aquela coisa. Então essas coisas que as pessoas dizem, né? Mas muitas vezes cuidado para não desviar a gente de Cristo. Quando alguém me diz essas coisas, eu digo: eu não sou judeu, eu sou cristão. E a minha fé em Cristo diz que Ele virá tanto do Oriente como do Ocidente. E Ele nos levou todos a sermos junto com Ele. Então cuidado com o judaísmo, esse sionismo que faz a gente achar que tudo vem de lá. Lá foi o berço do cristianismo. Jesus teria que vir no berço de algum lugar. O berço, mas não significa que é o túmulo do mundo. Então é só para vocês pensarem um pouquinho. Não precisa concordar se não quiser. A maldição veio sobre nós como resultado do pecado. Então, sem Cristo estávamos malditos. Vamos ver Deuteronômio 27, verso 26, ali para nós. Leia comigo ali, queridos. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Ou maldito que não confirmar as palavras desta lei. Todos estavam mortos na lei, ali. E se Jesus não tivesse sido tão perfeito, jamais teria sofrido, nunca poderia ter removido a nossa maldição. Porque estávamos todos malditos e mortos, desde o Éden. Se Jesus não tivesse vindo, Ele não poderia ter removido a maldição que era nossa. Gálatas 3, verso 13. Veja aí para nós, por gentileza. Diz assim a Bíblia: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que o recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele na cruz resgatou a maldição que estava sobre nós. Se Jesus não tivesse vindo e morrido naquela cruz, não haveria remoção da maldição. Se ele não tivesse vindo, ou se ele tivesse vindo como alguém só divino, sem se identificar conosco, com a pena que era nossa, nós estaríamos debaixo da maldição. Mas a Bíblia diz que Ele, naquela cruz, resgatou-nos da maldição da lei. Você não é mais um maldito, não, sabia? Sabia ou não sabia? Já ouviu alguém me dizer que você é um maldito? Que seja bendito, né? Por isso que as pessoas chamam Benedita. Quem conhece alguma Benedita aí? Ou Benedito? Dois? Benedita e Benedita? A avó dela é Benedita? É bendita. É uma bendita. Nós somos benditos, mas não se engane. Sem Jesus Cristo, sem crer na sua obra, todo mundo é maldito. Mas em Cristo somos benditos. Porque sendo crucificado, Ele se tornou maldito sendo crucificado. Para que nós não fôssemos malditos, Jesus da cruz, ao morrer, se tornou maldito em nosso lugar. Por nós e em nós. Porque Ele morreu, e assim Ele pôde fazer perfeita expiação do pecado que era nosso. Para que a gente não morresse eternamente, mas para que nós vivêssemos. Para que nós vivamos. Ele foi perfeito e o pecado exigia punição. Não pensem vocês que o pecado não exige punição, ele exige punição. Toda pessoa que tem que receber Jesus, que não nasceu de novo em Jesus, ele está maldito. E é só em Jesus, quando ele crê, que ele se torna bendito.
porque há punição para o pecado. Nós lemos aqui que o salário do pecado é a morte. A morte, ela entrou para todas as pessoas, e sem isso estamos mortos. Jesus perdeu tudo ali, na sua humanidade. Tiraram as suas vestes. Se você for observar, eu quero que você observe comigo ali, olha, Salmo 22, nós vamos ler, o Salmo 22, ele é o Calvário, ele é o Calvário. Você pensa que o Novo Testamento está só lá no Novo Testamento? Está no Antigo. E Davi, ele anteviu a obra de Cristo no Calvário. Coloca para nós aí, nós vamos ler ali, olha, não precisa ler comigo, eu vou ler aí sozinho para ser mais ligeiro, mas presta atenção nisto. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está lendo desde o 1? Salmo 22, verso 1 em diante, é isso? Salmo 22, 1. Coloca 1 para mim. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Quem está falando isso aí, Davi ou Jesus? Onde você encontra essa frase? Na cruz. O Espírito Santo falou por meio da boca de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu grito? Pode continuar. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, mas porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, e a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Parou aí, para lá. Jesus disse: sou verme e não homem. Por que ele falou isso? Porque naquela cruz ele tomou o pecado de todos nós. O pecado da humanidade estava sobre ele. Nem digno de ser chamado homem ele foi. Ele disse: sou verme, porque o pecado é um desastre absoluto. Esse sofrimento que está no mundo aí é por quê? Por causa do pecado. Se lá atrás não tivessem dado ouvidos ao diabo para desobedecer a Deus, não teria nada disso. Mas Deus precisa salvar. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus se tornou opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha, mas a palavra certa é nojento. Nojento dos homens, por causa do nosso pecado. Jesus é digno, não é digno da gente servi-lo de todo o coração, gente? Sim ou não? É digno. Próximo verso, querido. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Ele foi desprezado. Agora põe o 18 para nós. O 18 lá. É isso? Ah lá. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso estava escrito no Salmo 22. Mas onde é que aconteceu isso? No Calvário. Põe o verso, esse é o 18? Põe o 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Jesus é este aí que nos livrou da condenação. E é por isso que ali, na crucificação, na sua vinda, para se identificar conosco, é que Ele nos salvou, nos livrou da condenação do pecado, da morte pelo pecado, de uma vida de pecado. É por isso que Ele teve que morrer, né? Por isso que Ele teve que descer
Por isso que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e Ele se fez carne. Era necessário que Jesus se fizesse carne, para condenar a carne que éramos nós, e nos dar a vida eterna. É um plano de salvação, minha gente, tá certo? É um plano. Você acha que Jesus é qualquer coisa? Você acha que Jesus morreu lá no Natal crucificaram Jesus e fizeram árvore, aquela coisa toda? É muito maior. Quando Jesus veio a esta terra, Ele veio cumprir um propósito de salvação, um plano eterno para todos nós. E para quê? Aí que vem a coisa mais linda do mundo. Para que fôssemos todos seus irmãos e irmãs. Vamos ver o verso 11 ali, Hebreus 2, 11. Agora vamos ler junto ali. Olha lá. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Parou? Volta lá no Salmo 22, verso 22. Vai lá. Esse é o Salmo? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Onde é que nós acabamos de ler? Hebreus, verso 13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Olha só, que coisa preciosa. É pela obra de Jesus que Ele fez algo muito precioso. Vamos voltar aí, agora veja lá, João 17, verso 19. Aquele que santifica é o mesmo que fez a expiação do pecado. Então o Senhor diz ali, ó, Jesus orando por nós, em João 17, porque João 17 é a oração de Jesus por nós. Jesus orou por nós, sabia disso? Por nós. Ele falou assim em João 17, eu não só me santifico por estes que tu me deste. Estes quem? Os discípulos que estavam com Ele, mas aqueles também que vierem a crer em mim. E quem que crê nele? Nós, a igreja. É, irmã Denise? É assim mesmo. Não. A gente vai ser mais pentecostal, né? Nós somos metodistas, né? Esse dia teve a pastorada metodista aqui. Fomos levantar um clamor. E por incrível que pareça, o mais avivado era eu. Quando o mais avivado era eu, você vê que o negócio estava meio feio, o negócio ali, né? Aí eu falei, não é possível, gente. Tem que fechar o olho e abrir a boca, né? Eu falei, pastorada, é tudo metodista mesmo, né? Que negócio é esse? A hora que vão levar, abra a boca, criatura. Depois quer que a igreja abra a boca? É por eles eu também me santifico. Por nós. Olha, agora 1 João 2,2. E, vamos junto? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus nos tornou filhos de um só. Eu vou esclarecer assim, Jesus não tem vergonha de nos ter como irmãos. Volta lá em Hebreus 2,11. Ele não tem vergonha. Às vezes a gente tem vergonha dos outros, né? Tem vergonha dos outros? A gente tem vergonha dos outros. Uma vez eu fui no congresso lá em Londrina, e estava eu, um pastor que hoje é pastor em Guarapuava, o Jean,
E um amigo nosso, o Júnior, vamos dizer assim, que ele não liga muito para a roupa, né? E nós combinamos, assim, ó, vai ter o intervalo amanhã, nós vamos no Catuaí, lá em Londrina. Alguém conhece o Shopping Catuaí, em Londrina? Ah, conhece. É chique, né? É chique lá, não dá para ir de qualquer coisa. Aí fomos os três, de repente a gente se ligou que o nosso amigo Júnior, depois tem que mandar esse negócio para ele, ele vai dar risada. Aí a gente se ligou que o nosso amigo Júnior tem mania de ser meio desleixado. Quando nós olhamos para trás, o abençoado estava de havaiana e shorts. Eu olhei para o Jean, falei, Jean, deixa ele mais para trás, vamos mais ligeirinho. Vamos mais ligeirinho. Eu falei, criatura, como é que você me vê nesse shopping desse jeito, criatura? Por isso que a gente chega nas lojas e ninguém quer atender a gente. Entrei lá na Polishop, a mulher não olhou para minha cara, porque olhou para ele lá. Não vai comprar essa criatura. Às vezes tem vergonha dos outros, né? Então é por isso que Jesus disse que não tem vergonha de nós. Pois tanto o que santifica. Quem nos santifica? Bateu dúvida? Quem nos santifica? Jesus. Como os que são santificados? Quem são santificados? Nós. Todos vêm de um só quem? Deus. Ó, Jesus abriu o véu para nós. Jesus abriu o véu, diz, olha, tanto o que santifica, que sou eu, e os que são santificados, nós, viemos de um só, o Pai, Deus. Por isso é que Ele não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Jesus não tem vergonha de nós. Glória a Deus. Ele não tem vergonha porque ele fala, todos viemos de um só, é Deus. Por quê? Por causa disso, ó, eu vou lá em Efésios 1:5. Por quê? Porque os santificados são aqueles que são purificados das suas transgressões, regenerados e reconciliados com o nosso Pai, e a partir daí nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Vamos ler junto? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos tornou filhos por adoção. A gente tem um preconceito com a palavra adoção ou adotado, porque é normal pensar às vezes, né? Não deveria ser normal, mas a gente conota. Mas o Filho de Deus, unigênito, por isso não é primogênito, por isso é unigênito. Por que unigênito? Porque Deus só tem um filho, Jesus, a sua joia da coroa. Mas em Jesus, que é a joia da coroa, Ele nos tornou todos nós filhos por adoção. E não é menor não, viu? É filho, porque custou a vida do filho. Olha lá, Gálatas 4 e 5, veja, vamos ler junto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Parou lá, volta. Filho de mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque era necessário. Ele não veio um anjo, por isso, né? Próximo. Para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você é filho. Já teve aquela bobice de falar assim, se eu tivesse nascido lá no palácio do Windsor, se eu tivesse nascido no sangue azul. Eu tenho sangue azul, sabia? Sabia que tem sangue azul? Dom Pedro I chamava Dom Pedro de Alcântara Francisco. E qual que é o nome do pastor aqui? Fábio Henrique Alcântara Francisco. Sangue azul.
Pois é, não basta ter só o nome, né? Ele não precisa ter desejo de ter sangue azul. Nosso sangue é a mesma cor do sangue do Cordeiro, Jesus. E nós somos feitos filhos e filhas legítimos do Pai. Você é riquíssimo, meu querido. Sabia? Se você conhecesse Jesus cada dia, quanto você deseja conhecer outras coisas, você seria um ser bem metidinho, bem metidinha. Porque, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, sou herdeiro de Deus. Por isso que as pessoas muito crentes são muito tranquilas e serenas. Não porque tem essa bobice de achar que tem sangue azul, mas porque elas sabem quem são. Sabe do rei, o pai, que é o seu pai. Ela conhece, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, nos deu todas as coisas. Pode não ter as coisas. Bispo João Carlos, numa devocional que eu vi, que ele fala ali no Instagram, falou uma coisa tão preciosa, que ele disse assim, Jesus, espero que eu lembre, mas ele disse mais ou menos assim, o rico de materialmente o rico, se ele tiver só riqueza, ele não tem nada. Mas o pobre, que descobriu e recebeu a adoção de filho, pode não ter tudo, mas tem tudo o que precisa. Faz sentido? Tem tudo o que precisa. E a gente tem tudo o que precisa. Por isso que eu bebo Coca-Cola. Eu me recuso a beber genérica, porque o rico e o pobre bebem Coca. Não inventaram nada melhor do que Coca-Cola. Tá bom, até me rendo de vez em quando a zero. Porque a Bíblia diz que são todos um, e isso significa que pelo sacrifício do Filho unigênito fomos unidos à família de Deus, porque o seu sangue passou a estar em nós também. Quando Cristo veio, se tornou Jesus, e ele se tornou, a divindade se tornou humano, para que o humano se tornasse divino. Quando Jesus veio e subiu, ele se misturou a nós. O divino se tornou humano, que o humano se tornou divino, fez uma mistura. Ele se misturou. É a coisa de Deus. E é isso que Deus fez. Romanos 8, 29 ali, já estamos aí indo para os últimos versos. Vamos ler junto? Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Deus é tão perfeito, que a palavra unigênito, depois da ressurreição, se tornou o quê? Por quê? Porque tem outros filhos. Glória a Deus, né? Deu o circo-tico aí? Pode dar o circo-tico aí, não tem problema. Ai, coisa mais boa. Ele nos fez tornar. Jesus veio fazer isso por nós. Jesus é maravilhoso, porque Ele nos transformou. Na Bíblia, quando você lê o Evangelho, você vê que Ele nos chamou de servos para amigos, de amigos para irmãos, e de irmãos, ó mistério, e de irmãos para? Alguém falou já? Filhos. De servos, amigos, irmãos, filhos. Essa é a nossa realidade espiritual. E que olha, agora no momento de intercessão você pode vir aqui à frente e pedir. Porque é um filho pedindo para o pai. E o pai não deixa de dar nada para os seus filhos, segundo a sua vontade. Amém, amados? Graças a Deus. Assimila essa herança, viu? Em nome de Jesus. Vem aqui, Cleide, nós vamos fazer oração, né? Intercessão.
Agora sim, depois que você foi edificado pela palavra, vamos orar. Você que quer oração nesta noite, vem aqui ao altar. Você que quer pedir ao Pai por a libertação de alguém, por uma enfermidade, por uma situação que você esteja passando. No culto da noite a gente faz esse momento de intercessão muito precioso, que é onde nós encontramos cura. Sai do seu lugar aí. Se você quer oração, vem aqui, nós vamos orar por você. Você está precisando de uma libertação financeira, Deus vai ouvir você, Deus vai te abençoar. Sua saúde, Deus pode te tocar. Pode ir vindo, fecha teus olhos aqui no altar e peça ao Pai, porque você é filho, você é filha, e Ele vai te responder, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Vá colocando, querido, fecha teus olhos e apresenta a Jesus o seu motivo de oração.